Spoiler espetacular. Spoiler X, o programa de spoilers dos X-Men. Sejam bem-vindos a mais um Spoiler X. Eu sou o Vinícius Schiavini e hoje eu vou jogar a linha editorial pela janela. Hoje nós vamos falar de Free Comic Book Day Avengers X-Men 2023 e X-Men Hellfire Gala 2023. Esses gibis saíram recentemente nos Estados Unidos, muito recentemente. O Hellfire Gala, na verdade, saiu entre os dias 25 e 26 de julho de 2023. Vamos falar de cada um por vez. Primeiro, Free Comic Book Day Avengers X-Men 2023. Roteiro de Gary Duggan e Jonathan Hickman. Arte de Joshua Cassara, Javier Garrón e Valério Schiti. O Free Comic Book Day é um dia em que as lojas de quadrinhos abrem suas portas para receber potenciais novos leitores. Todas as editoras publicam gibis gratuitos que você pode simplesmente ir lá e pegar. Pois é, a DC geralmente faz um material mais leve, um número 1 de alguma coisa, que seja alguma coisa fácil de ser entendida. A Marvel é de lua, tá? Por exemplo, quando ia sair 10 de espadas, eles fizeram um prelúdio de 10 de espadas que só saiu no Free Comic Book Day. Aí os lojistas e os fãs reclamaram e depois esse prelúdio saiu numa edição de 10 de espadas também. Aqui, basicamente, se você não ler essa edição gratuita, você já perdeu uma boa parte da história que está rolando. Na primeira história, nós temos um soldado, ele se chama assim, entrando na casa da árvore dos X-Men. É claro que isso aciona um alarme e o Ciclope vai enfrentá-lo. E é até engraçado que o Ciclope aparece com a roupa bem dos anos 90. Nisso a Vampira já saiu do baile de gala. Eu já vou falar sobre isso. E esse cara enfrenta o Ciclope enquanto ele coloca algo que envenena a casa da árvore. Os dois se enfrentam e o cara até fala assim: ah, você me menospreza porque eu sou humano, mas eu sou mais do que humano. O cara veste a roupa de Capitão Krakoa e aí ele fala: você quer as chamas ou a gravidade? E aí ele joga o Ciclope lá do alto da casa da árvore, que começa a pegar fogo. Daí chamas, né? Tá rolando uma reunião no Capitólio americano. Ela tá discutindo justamente Krakoa. Quando o Capitão Krakoa chega... Ah, eu tenho que fazer... Capitão Krakoa! Só que esse Capitão Krakoa, a gente já sabe que não é o Ciclope. É aquele cara, né? Quem é esse cara? Não sei, mas é esse cara. E aí esse cara chega e começa a tocar o terror falando assim: é o seguinte, galera, ó, agora a Krakoa manda em tudo nessa porra. O Capitão América tá lá vivendo a vida dele, fica sabendo de um ataque na capital. Aí ele pega a moto, ele anda de moto. E ele sente que a moto tá meio desbalanceada, o que geralmente é sinal de que tem uma bomba. Pois é. E aí, a moto dele explode. E ele tá até pensando, tá rolando os recordatórios, ele falando assim: puxa vida, geralmente um ataque, né, tentando me matar, os caras são mais espertos, porque eu tô numa ponte, eu vou cair na água. Quando ele cai na água, tem agentes da Orcs na água. E ele tá quase perdendo até. Tá quase sendo enforcado, até que ele é salvo pela Vampira, que já tinha saído do baile de gala. E ela usa os poderes da Polaris pra puxar o Capitão América. E nisso aparece uma pessoa na casa de uma família que tem uma mutante, com sentinelas Stark. São sentinelas feitos com tecnologia Stark. Eles até parecem um pouco Homem de Ferro. E aí acaba a história dos Fabulosos Vingadores. Depois nós temos uma historinha pequena, que
que é basicamente o prelúdio do que vai ser Gods, a nova série do Jonathan Hickman, que ele fala que é o equivalente de Sandman no universo Marvel. Sobre essa história em si, ela... eu não tenho muito o que falar dela, porque na verdade ela vai desencadear no outro gibi que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, vamos a ele. X-Men Hellfire Gala 2023. Roteiro de Gary Duggan e Jonathan Hickman, pois é. E arte de Adam Kubert, Luciano Vecchio, Matteo Lolli, Russell Dotterman, Javier Pina, R.B. Silva, ou R.B. Silva, porque é brasileiro, Joshua Cassara, Chris Anka, Pepe Larraz e Valério Schiti. E eu já começo falando que eu acho que puseram esse monte de artista para não vazar a história de um para outro. Porque, sinceramente, para que pôr tanto artista? Vamos começar com uma informação básica, eu não sei se vocês souberam, mas a Miss Marvel, Kamala Khan, morreu recentemente num gibi do Homem-Aranha. Tinha um vilão caçando a Mary Jane, ela se disfarça de Mary Jane com o poder dela, e aí ela morre enfrentando esse vilão. No velório dela, o Ciclope aparece e fala: vocês não entendem ainda, mas vão entender logo mais. O Ciclope foi amigo dela quando adolescente. Você fala, como assim? Em 2011, os X-Men originais vieram no tempo, pro tempo presente, e tiveram várias aventuras. Para mim, até aventuras demais. E o Ciclopinho, o Ciclope jovem, vamos chamá-lo de Ciclopinho, o Ciclopinho entrou para os campeões e foi muito amigo da Kamala Khan. Essas memórias voltaram recentemente para o Ciclope. E aí, a Kamala Khan morreu e ele decide voltar a Kamala Khan à vida pelos protocolos de ressurreição de Krakoa. Pois é, Kamala Khan está de volta e é mutante. Agora, o mais engraçado é que eles falam que ela é mutante e inumana. E que a névoa terrígena ativou os poderes inumanos dela e suprimiu o gene mutante. Então, na verdade, não está claro qual é o poder mutante dela, mas ela é mutante. Ela é mutante e ela é inumana. Então tá bom. Chega o dia do baile de gala infernal, que tem todo ano. Todo mundo tá lá, todo mundo tá bonito, todo mundo tá bacana. Só que tem uma invasão na casa da árvore. O Ciclope fala: eu vou cuidar disso. Nós vimos já, né, que aí a casa da árvore é incendiada. E o Fanático tá lá perto da Jean Grey. E a Jean Grey até fala assim: ô Fanático, seria muito legal se você entrasse pra equipe. A nova equipe que vai ser montada dos X-Men será comandada pela Garra, que é a X-23 Wolverina mais velha, e o Synchro. E estavam rolando as eleições e as opções eram Míssil, Prodígio, Frenesi, Cristal, Jubileu e o Fanático. Fanático tem aparecido bastante nos gibis, aliás. O baile tá rolando, Kamala Khan tá conversando com o Xavier, depois ela conhece a Rasputin, fala: não, você é uma baita de uma heroína, olha que legal. E aí nós temos uma página em que os personagens de Gods, a nova série do Jonathan Hickman, conversam com a Illyana Rasputin. E aí eles falam: quando vocês chegaram, vocês disseram que a humanidade tem novos deuses, a gente trabalha para os antigos. É só isso. O Jonathan Hickman tá como roteirista desse gibi, mas ele só escreveu essa página. Ele voltou ao escritório X para escrever uma página. Tudo bem. Quer dizer, ele fala que o pessoal poderia consultá-lo, mas você acha que estão consultando? Eu tenho minhas dúvidas. Bom, aí os Vingadores são chamados, tem um alerta prioritário, porque o Capitão América teria sofrido um ataque e o Capitólio está sob ataque. O que a gente já sabe, né? Capitão Krakoa. Os Vingadores então vão,
né? O Capitão América, Thor, Pantera Negra, Feiticeira Escarlate. E a Vampira é chamada, porque a Vampira fez parte dos Fabulosos Vingadores, que era um esquadrão que juntava mutantes e Vingadores. Teve fase boa, fase ruim. E aí ela parte para ajudar nisso. É eleita então a nova equipe de mutantes, que é Garra, Synchro, Prodígio, Míssil, Frenesi, Cristal, Jubileu e o Fanático. Exatamente. Eles colocaram todos. Depois, até os editores falaram que o Fanático ganhou a eleição, mas foi bem apertado. Ele ficou com 17%, o Míssil com 15%. Enfim. Porém, até a narração já dá a entender, ninguém imaginava que na página seguinte o Nimrod ia chegar com tudo no ataque da Orcs. E quando eu falo com tudo, eu tô falando com tudo mesmo, gente. Vamos dar uma olhada nessa página. Dá pra ver que a Garra tá puxando 5 pra longe. Dá pra ver que o Prodígio, a cabeça dele já tá voando e parte dele já é só esqueleto. Dá pra ver as pernas do míssil já sem o resto do corpo. A Cristal, a lateral dela já era, o braço dela já era. A Jubileu dá pra ver umas tripas. É que é duro que a roupa dela também era bufante. A cabeça da Frenesi já era. E o Fanático, ele só ficou confuso mesmo na arte, assim. Porque parece que ele foi atingido, mas depois a gente vê que não foi. E é legal que o Nimrod fala: desculpa chegar sem avisar. Olha. Tá, depois eu vou dar minha opinião. A Jean Grey consegue ainda salvar o Fanático. A Jubileu manda um vai se ferrar e ele esmaga a cabeça da Jubileu. E é claro que todos os outros começam a atacar, principalmente o Homem de Gelo. O Homem de Gelo, que é um mutante ômega, começa a enfrentar o Nimrod, até que o Nimrod coloca nele um negócio que começa a esquentar o Homem de Gelo e o Homem de Gelo derrete. A Jean Grey tem uma ótima ideia, que é usar o Fanático como uma bala. Ela literalmente joga o Fanático como se fosse uma bala e ele começa a enfrentar o Nimrod. Só que os sentinelas Stark chegam também com tudo. Os 5 percebem que eles não vão dar muita conta. E aí chegam o Dr. Êxtase com a Karima. E eles chegam meio que bailando ainda. O Xavier fica: vocês vão pagar. E o Dr. Êxtase chega com o MODOK. E eles falam que todos os remédios que Krakoa deu para a humanidade durante esse tempo todo foram modificados geneticamente por eles para ter um gatilho que, se eles apertarem um botão, eles matam todos os humanos que usaram esses remédios. Nós estamos falando de remédios que curam doenças mentais. Nós estamos falando de remédios que dão longevidade de até 5 anos. Nós estamos falando de remédio que basicamente até eu tomaria. O Rei do Crime já olha para a situação e fica: que porra tá acontecendo? Lembrando não, eu não contei no programa, mas ele se mudou para Krakoa porque ele casou com a Mary Tifoid, que é mutante. E os mutantes começam todos a atacar, a se defender. A Kate Pryde é jogada pelo Fortão e começa a quebrar os sentinelas, porque ela tem esse poder, né? Só que a Miss Marvel, Kamala Khan, é meio que tirada do combate, porque a Rasputin fala: não, eu tenho que te proteger. O Fanático enfrentando o Nimrod, é claro que ele é super poderoso, mas dá pra ver que o capacete dele começou a trancar. Pra trancar o capacete do Fanático, a torre onde estava rolando a festa cai, e aí a Jean Grey usa o poder dela para paralisar tudo. Ela usa a telecinese dela para basicamente parar todo mundo, mutantes, humanos, todo mundo que está atacando. Ela congela todo mundo
E ela fala, é o seguinte, galera, parou com a putaria. Eu vou tirar todo mundo aqui. E aí eu vou apagar as mentes de quem não quiser lembrar do que aconteceu aqui, porque isso foi horrível. Só que mal sabia ela que a Moira entrou por trás. Como que ninguém ouviu a Moira? Mas ok. E ela simplesmente golpeia a Jean no pescoço, no gogó. Exatamente. E a Jean vai morrer. O Ciclope tá lá, caído, estribuchado, com a árvore pegando fogo, tenta se comunicar com a Jean, só que a Jean tá morrendo também. E a Moira fala, aí Xavier, você vai se lascar. Os mutantes, é claro que querem atacar, só que a Moira coloca a faca na garganta do Xavier e fala, manda eles pararem. E o Xavier se rende. Pois é, o Xavier se rende a Orcs para que mais nenhum mutante morra. O Dr. Êxtase então vira e fala, é o seguinte, nós vamos deixar vocês viverem desde que vocês saiam do planeta. Nós mudamos os portais de vocês para que vocês saiam do planeta. Cada vez que um mutante ficar aqui, nós vamos matar 10 humanos, depois 100 humanos, depois 1000 humanos. Então, mande os mutantes saírem do planeta pelos portais. E o Xavier fala, tá bom. Só que nesse meio tempo, a Jean tá morrendo e ela começa um plano de backup. A primeira coisa, ela procura a Estrela de Fogo, a Firestar, fala pra ela, é o seguinte, eu vou mudar as memórias do pessoal da Orcs para eles acharem que eles estavam trabalhando com você desde sempre. Porque você vai entrar nessa organização e você vai descobrir como que vai ferrar essa organização. Aí a Firestar fala, mas se você morrer, ninguém vai saber que eu tô infiltrada. Ela, eu sei. Boa sorte. Conforme os mutantes começam a passar pelo portal, alguns deles resistem por causa das técnicas de defesa psíquica que o próprio Xavier ensinou. O Noturno, que está em Nova York e andou aprontando as suas também, é um dos que resiste. E nesse meio tempo, a Mamãe Rigorosa, ela faz uma magia em que aparentemente ela modifica os portais de Krakoa e meio que salva Krakoa. É como se ela tivesse feito um backup. Foi o que eu entendi, que ela fez um backup. Aliás, só pra constar, tá rolando uma puta pancadaria em Araco, também conhecida como Marte, e nenhum deles tá envolvido aqui. Você não vai ver Tempestade, Cable, nenhum deles. Bom, o Xavier fica desesperado, a Jean Grey morreu, o Ciclope tá morrendo. E aí a Jean Grey, a última mensagem dela pro Wolverine é, Wolverine, faça o que você faz de melhor. Ele vai matar todo mundo. Gostei. A Mística não gosta de ser mandada pelo Xavier. O Xavier tá falando, sai, senão vai morrer humano, sai. E ela pula da janela e morre. Alguns mutantes sobram, os que resistiram. E nisso, esses mutantes vão se teleportar. Eles são teleportados pela Lourdes Chantel. Lembra dela? Nossa, eu achei que tinham esquecido essa personagem. E ela acaba morrendo porque levou um tiro da Orcs. Sobraram muito poucos agora. Você tem o Synchro, você tem o Wilson Fisk, ok? O Anjo, o Daken, a Rasputin com a Kamala Khan. Você tem o Bishop, a Garra. E tem mais um detalhe, tá? Os portais não funcionam mais para os mutantes. A Emma descobre isso metendo a cara em um. Até a Kate fala, então é assim que é, né? Meter a cara no portal. Os humanos que ainda estavam lá no baile e ficaram de reféns,
descobrem que saiu a notícia de que todos os humanos morreram na festa. E eles falam, que porra é essa? Aí o Dr. Êxtase, me desculpa, soltaram a notícia antes da hora e todos os humanos são executados. Na última hora, quando a Moira decide que vai matar o Xavier, a vampira volta. Lembra que a vampira tinha saído? Pois é, ela volta com tudo. Destroça a Moira, pega o Xavier, sai correndo e aí ela fala, vamos passar por um portal. E o Xavier, não, me deixa na ilha de Krakoa. Aí ela, do que você tá falando? Aí ele fala, eles modificaram os portais e os portais viraram moedores de carne. Basicamente, todo mundo que passou pelos portais morreu. E a vampira, Xavier, isso não faz nem sentido. Eram tipo 250 mil mutantes, você tá dizendo que todos eles morreram? E ele, é isso que eu tô dizendo. E aí termina com ele falando, vingue Krakoa. Minha opinião e depois o que vem por aí. Na minha opinião, esse gibi foi pesado demais. Eu perdi o sono depois de lê-lo. Primeiramente, a cena dos X-Men sendo destroçados é muito forte. Anuncia equipe nova pra equipe nova toda morrer. Já foi um negócio que me fez fazer assim, carai. Porém, convenhamos, né? Míssil, Cristal, Frenesi, uns personagens assim, você vê morrer, apesar de impactante, você fala, eles não estavam nem em menção nenhuma direito. É chocante ver, por exemplo, a Cristal sendo destroçada no meio, o míssil também. O Fanático não ficou claro se ele morreu ou não, mas o poder dele nem é mutante, é místico. Então funciona diferente. Agora, o Homem de Gelo ser derretido foi muito chocante. Tudo que aconteceu com a Jean tomar aquela facada de ninguém tá prestando atenção direito, aquilo foi muito impactante, foi muito chato até. E hoje, mais cedo, hoje no dia da gravação, né, eu tô falando, o meu amigo Thiago Biancatelli colocou num grupo que a gente tá, e eu vou reproduzir a opinião dele, porque fala muito do que eu penso. Ele colocou assim, abre aspas. Primeiro, brincar com a ideia de medicamentos envenenados ou boicotados em uma época sensível, onde tanta gente acha que vacina é prejudicial. Segundo, a questão de mais uma vez fazer um genocídio mutante quando eles, uma minoria, finalmente pareciam ter conseguido um lugar no mundo. Achei todos os plots extremamente responsáveis para os tempos que a gente está passando. Uma coisa é a ficção representar a realidade. Outra coisa é a ficção brincar com coisas sérias que estão literalmente fodendo com o mundo, como forma de entretenimento e como meio de movimentar a trama. Em meio a tanta gente compactuando com teorias de conspiração e em meio a tantos grupos de ódio agindo nos Estados Unidos, eu acho bizarro um gibi incentivar essas ideias. Fazer a queda de Krakoa é uma coisa. Promover o genocídio de uma minoria, de novo, e fazer um plot em cima de medicamentos boicotados matando pessoas é simplesmente irresponsável. Fecha aspas. Eu reverbero as palavras do Thiago Biancatelli, principalmente porque não é só um genocídio. Tudo bem, a maioria das pessoas passou pelo portal e aí ficou aquilo, tá, o portal foi modificado pela Orquídea e todos morreram, ou foi modificado pela Mamãe Rigorosa? Isso não ficou muito claro de propósito, mas o Xavier fala, eu não sinto mais nenhum deles. Então, onde eles estão, eu não sei. Isso é muito impactante. As mortes em cena, vamos chamar de cena, você vê o pessoal sendo destroçado. Tem vários mutantes que morrem, mas só a narração fala, olha, mutantes estão morrendo. Mas você não vê muitos, tá? Podia ser muito pior. Mas tem humano sendo executado. Você tem a Jean Grey sendo esfaqueada do nada. Essa virada toda da Moira, eu falei já no review de Inferno, que eu achei muito forçada. Tudo isso da Moira.
Aí os mutantes vão atacar. Ah não, Xavier, mande eles pararem. Meu, o Xavier, com a faca no pescoço, ele normalmente falaria, não, me mata, eu prefiro me matar, mas eu não vou deixar mais mutantes morrerem. Mas não, eles aceitam, sabe? Então, na verdade, quem é a salvação da lavoura aí é a Jean Grey. A Jean Grey coloca a Firestar pra observar a Orquídea. A Jean Grey que fala com o Wolverine, fala com o Ciclope. E ela já tá morrendo. Então, assim, né? Ficou uma coisa pesada, ficou uma coisa intensa. Todos os reviews que eu tô vendo, e até amigos meus que leram também ficaram tudo... Caramba, velho! Que coisa pesada. A Mística prefere se matar. Sabe, ela pula gritando lá o No More, cai de cabeça. E o MODOK rindo, o Dr. Êxtase rindo. Sabe? A Lourdes Chantel morrer foi uma coisa que eu fiquei meio... ok. Mas... Sabe, os mutantes... Não só Krakoa é destruída, mas... Krakoa, a fase de Krakoa, foi uma evolução muito incrível da linha dos mutantes. Os mutantes precisavam disso. Porque esse negócio de temidos e odiados, de ficar numa mansão, que às vezes é uma escola, às vezes não, isso cansou. Porque as histórias já estavam se reciclando. Antes da fase do Jonathan Hickman, teve uma fase de Uncanny X-Men que basicamente morria um mutante por edição para ver se chamava atenção. E já não chamava, sabe? Então, era uma fase muito bem-vinda, uma fase de aceitação. Muita gente falou que o paralelismo que se fazia entre os mutantes e a população preta agora podia se fazer com a população LGBTQIAP+. De, por exemplo, agora eles não usarem mais o nome de batismo humano, mas só os nomes mutantes. Então, parece que houve uma forçação de barra para reverter essas coisas. Para reverter tudo que foi colocado, sendo que a linha mutante se colocou nessa fase de Krakoa a criar histórias novas. Poxa, eu li um gibi que você tem a cura mental do Rei das Sombras, sabe? Do Amal Farouk. E agora vai reverter tudo isso. E uma coisa que me chateou no final é porque a Kate Pryde, ela era Kitty Pryde, né? Kitty é apelido mais infantil, ela virou Kate Pryde. Ela vai voltar a ser Shadow Cat. Tudo bem, pelo menos tem uma coisa divertida que ela atravessou um portal, coisa que ela não estava conseguindo fazer. Mas, sabe, ela já tinha se adultizado. Bom, o que vai acontecer agora com a linha mutante? A linha mutante vai entrar no que eles chamam de Fall of X, a queda de X. A queda de X é uma linha nova, uma fase nova, que vai ter os seguintes gibis. X-Men, focado no Fanático. Então, o Fanático sobreviveu e ele vai atrás da Firestar. Aliás, a vampira, quando resgata o Xavier, olha pra Firestar e fala, tchau, traidora. Immortal X-Men, que eu não sei onde vai se passar. X-Men Red, que é lá em Araco. Invincible Iron Man, o gibi do Homem de Ferro. O Homem de Ferro vai casar com a Emma Frost. Talvez como uma maneira de ajudar, né, os mutantes. X-Force, que eu não sei onde vai ser. Ghost Rider, o gibi do Motoqueiro Fantasma, vai participar dessa linha. Wolverine. Tem que ter Wolverine. E aí vai ter algumas minis. Essas minis são Astonishing Iceman, do Homem de Gelo. Como? Não sei. Children of the Vault, com as crianças do Cofre. Pois é, o Cofre vai voltar na pior hora possível. Tropa Alpha. Dark X-Men, que vai ser uma equipe de X-Men montada pela Madeline Pryor. Isso vai ser interessante. Uncanny Avengers. Então sim, a Vampira e o Capitão América vão criar uma nova equipe de fabulosos Vingadores,
pra caçar o Capitão Krakoa. Jean Grey, que eu não sei o que vai ter. Roteiro da Louise Simonson, mas o que vai ter? Realm of X, com a magia e a Monstar em outros planos mágicos. Uncanny Spider-Man, essa eu achei muito legal, porque o Noturno tá sendo caçado, então ele se veste de Homem-Aranha. Ele é um Homem-Aranha com rabo. E Ms. Marvel da New Mutants. Então sim, a Ms. Marvel agora é da editoria Mutante. Ela vai ter uma minissérie sobre a nova fase dela com a Rasputin. E a revista vai ser escrita por Sabir Pirzada, que é roteirista da série da Ms. Marvel, e por Iman Vellani, que é a atriz que faz a Kamala Khan na série da Ms. Marvel. Vai ser interessante. Mas é mais um gibi que eu vou ter que cobrir nesse programa. Então, gente, o que vai acontecer agora é que, como esses eventos de queda de X são bem impactantes, eu vou começar a cobri-los aqui no Spoiler X, conforme tiver um escopo já para fazer programa. Ah, já saiu um arco, já saiu, aí eu consigo fazer. Enquanto isso, intercalando com Cena de X, até para você que lê os gibis no Brasil, entender como que chegou nesse desastre que é o baile de gala de 2023. Sério, é muito impactante. É muito forte. É o tipo de coisa que você veria num gibi mais autoral, mas, pô, você vê um herói sendo rasgado ao meio pelo Nimrod numa página, sabe? Isso foi muito forte. No próximo programa vamos ter a X-Force, porque tá chegando o dia do axé, minha gente. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.